Olá pessoal, a paz de Cristo, a paz do Senhor, galera do Face, galera do YouTube, mais um vídeo aí para abençoar as vossas vidas, ok? Então estamos aqui na quarta parte. Repito, se você está aí pegando daqui para frente, tem mais 3 partes anteriores aí que você precisa ouvir, você precisa entender, né? A gente pegou aí um estudo aí sobre o sábado, né? A gente está destrinchando o assunto do sábado aí, e eu acho que nessa quarta parte eu não vou conseguir falar tudo que eu tenho para falar. Eu vou precisar de uma quinta, talvez uma sexta parte aí para dar sequência. Porque o assunto é grande, né? Então, eu quero abençoar a sua vida aí, né? Quero abençoar a sua vida aí para você entender o que é o sábado, né? Dentro das escrituras. Então, vamos ler aqui agora. A gente leu na parte terceira. Eu li Colossenses e eu li Efésios. Agora aqui a gente vai ler um pouco de Gálatas. Gostaria de ler o capítulo Gálatas inteiro, né? Gostaria mesmo. Mas como o assunto é grande, eu tenho muita coisa para falar, então eu vou ler a partir do capítulo 3. Aí futuramente eu acrescento aí os outros 2 capítulos aqui e mais alguma coisa aí para esclarecer melhor o assunto, beleza? Então vamos para a leitura aqui, ó. Ó Gálatas, verso 1, capítulo 3. Insensatos, quem vos fascinou a vocês, ante cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vocês. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha que pergunta interessante. Vocês, Gálatas, ou vocês da Igreja Adventista, vocês recebem o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? No caso, receber a Cristo. Paulo está perguntando aqui. Consegue imaginar aí que pergunta inteligentíssima? Que mente que esse homem tem? O apóstolo Paulo, né? Fazer uma pergunta dessa. Vamos lá, verso 2. Melhor, verso 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, agora estejam vos aperfeiçoando na carne. Olha que pesado isso, gente. Se você começou em Cristo Jesus e quer guardar o sábado, ou quer voltar na lei, está voltando para trás. Está diminuindo em vez de crescer. 4. Terá sido em vão que vocês tenham tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos conhece ou concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha que pergunta. Todas as coisas que você está vivendo hoje, você consegue essas bênçãos, alcançar essas coisas pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha outra pergunta inteligentíssima. Responde aí. Vamos continuar. Verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificara pela fé os gentios, nós, casa de Israel, preanunciou o evangelho a Abraão. E em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Ponto. Vamos segurar aqui, vamos entender aqui. Veja que a lei de Deus, no caso os 10 mandamentos, que vocês adventistas gostam de enfatizar, gostam de falar, olha, Deus é mandamento. Ó. O sábado, Deus mandou lembrar do sábado, Deus mandou, o único mandamento que Deus mandou lembrar do sábado. Está lá, né, no Êxodo, né? Só que Paulo está falando que a lei que Deus se agrada, Abraão praticou. Em outras palavras, os 10 mandamentos que Moisés escreveu, ou melhor, que Deus escreveu para Moisés, olha só que interessante, já existia antes de Moisés. Enoque guardou os 10 mandamentos, Abel guardou os 10 mandamentos, Noé guardou os 10 mandamentos, José guardou os 10 mandamentos, Jacó, Isaac guardou os 10 mandamentos. E eles não precisaram de sábado, eles não precisaram conhecer, né? Deus não precisou desenhar para eles. Olha, eu vou desenhar o sábado aqui, tá? Vocês praticam porque vocês não estão entendendo. Deus não precisou desenhar o sábado para Abraão, entende? É isso que ele está falando. Lá em Colossenses a gente leu que isso seria sombra. O que quer dizer isso? Paulo está falando, no caso aqui, ó, veja bem, uma lei
Deus falando para Abraão, né? Olha, Abraão, futuramente, Abraão, eu vou fazer uma casa. Eu vou fazer acho que eu vou contar uma parábola aqui para vocês. Eu sou pedreiro, presta atenção, vai ser melhor. Você vai entender melhor. Sou pedreiro. Eu quero construir um cômodo, quadrado, 5 por 5. Preparo a terra, faço o baldrame e tal, faço o broca ali. Ergo 4 paredes 5 por 5, beleza. Agora eu quero pôr uma laje em cima desse quadrado, desse cômodo. Uma laje. Só que uma laje na distância de 5 metros, para quem entende um pouco de construção, sabe que se eu pôr a laje lá e jogar o concreto em cima dessa laje, se não tiver um escoramento debaixo dessa laje bem distribuído para suportar o peso dela, essa laje cai, afunda. Minha obra cai por terra. Eu vou perder o serviço, o trabalho, vou perder o tempo. Certo? Ergui as 4 paredes, coloquei a laje, agora eu quero concretar. Para concretar essa laje eu preciso fazer escoramento debaixo dessa laje. Muito bem. Então eu vou lá e faço escoramento para a laje. Bem escoradinho, bonitinho. Aí eu vou lá e concreto. Passado 40 dias, 50 dias, eu tiro o escoramento, porque a laje secou. Aí sim, aí ela vai ficar bonitinha lá, ela não vai cair, porque secou, entende? Travou. Então Deus falou para Abraão, olha Abraão, futuramente eu vou fazer uma casa. Aí nessa casa eu vou erguer 4 paredes, vou fazer uma laje e depois vou fazer uma cobertura para dar acabamento. Aí Abraão falou assim, entendi. E eu quero fazer parte dessa obra, porque eu acredito no seu poder, eu sei que você é poderoso para fazer. Já foi lá, e no caso do Melquisedeque, já foi lá, já deu a 10ª parte, já deu o dízimo. Eu quero ofertar nessa obra aí, eu quero nessa casa aí. Quer dizer, Deus não precisou desenhar. Só no que Deus falou para Abraão, por isso que Paulo está falando. Deus anunciou o evangelho para Abraão antecipadamente, e Abraão creu. Por isso ele foi justificado. Então quando o apóstolo Paulo fala, olha, se vocês falam que são descendentes de Abraão, vocês têm que praticar as obras de Abraão. Abraão não precisou que Deus desenhasse a lei para eles. Entende? Fisicamente, literalmente. Abraão recebeu o evangelho sem precisar disso, entende? Recebeu e creu. É o que nós temos que fazer hoje, né? Que crer. Não precisa praticar obras da lei, ok? Agora é a fé. Eu acredito, eu não preciso ver para crer. Entende? Eu acho que você conseguiu entender o que o apóstolo está querendo dizer aqui pra gente, entende? Ele anunciou para Abraão que ele ia fazer uma coisa no futuro. Então a lei veio 430 anos depois de Abraão. Então os 10 mandamentos já existiam, ainda está escondido lá, mas já existia. E os 10 mandamentos permanecem até o Apocalipse de João. Eu não estou questionando aqui, falando que Deus aboliu. Os 10 mandamentos existem, eu pratico os 10 mandamentos. Que foi colocado lá no Êxodo 19. Jesus desceu lá no Monte Sinai, certo? O monte começou a tremer, fumegar, houve toque de trombeta, houve barulho, buzina, raio, trovão, etc. Gritaria. Jesus, quando ele vai falar sobre os 10 mandamentos, ele começa a iniciar lá, ele vai falando. Daí a pouco, o que os israelitas fazem? Tampa os ouvidos. Opa, nós não aguentamos, nós não conseguimos escutar a voz dele, nós não queremos ouvir não, Moisés. Faz o seguinte, Moisés, vai lá, escuta você, o que ele falar para você, você vem e fala para nós, o que nós vamos fazer. Veja que repassou, terceirizou o trabalho. Deus queria falar tete a tete, boca a boca, com todos, não só com Moisés. Mas eles falam, não, Moisés, fala você com Deus e nós fica aqui, pode ler lá que você vai ver. Êxodo 19. Então, outra coisa, né, aí quando os adventistas pregam, que Deus escreveu os 10 mandamentos com o dedo dele, em pedras, significando que na pedra não pode apagar, né? Fica eterno, negócio para sempre. Eu tenho uma coisa para te dizer. Deus escreveu, pela sua sabedoria, onisciência, ele já sabia que eles iam quebrar. Deus mandou, olha, melhor, isso está em Jeremias, não é eu que estou falando, é Jeremias que está falando. Jeremias 7, Jeremias 11, Jeremias fala, olha, aqueles 10 mandamentos que foram escritos lá em tábuas de pedra, foi escrito em tábua de pedra, porque Deus queria colocar na mente, queria colocar no coração. É o que o Espírito Santo faz hoje. Deus coloca hoje na nossa mente e no nosso coração. Ele arrancou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Ok? Então ele queria fazer isso lá no Êxodo. Então, como não foi parar na mente, não foi parar no coração porque eles tamparam o ouvido, certo? Foi parar em tábuas de pedra, significando que a tábua, quando você joga, ela quebra. A tábua de pedra. A pedra é fácil de quebrar. Os 10 mandamentos é fácil de quebrar quando ele não vem parar no coração. Entende? Então, se você está guardando o sábado, significa que você está nessa fragilidade, entende? Quebra com facilidade. Ou melhor, nem está na aliança, se for ver bem, né? Está totalmente fora. Vamos continuar lendo aqui, ó. Verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que permanece em todas estas coisas escritas no livro da lei para as praticá-la. Dói, né? Dói ouvir isso, né? Verso 11.
E é evidente que, pela lei, ninguém vai ser justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Oh Deus, fala comigo. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos viverá por ela. Ou seja, você vai conseguir ser justificado pela lei, sendo que nenhum homem conseguiu. Jesus veio justamente por causa disso. Ele veio para cumprir a lei, porque ninguém consegue cumprir a lei. E você quer permanecer nisso, achando que isso vai te trazer benefício? 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele fez isso por mim e por você, ele já acabou com tudo. Tirou o véu, a lei não existe mais. A lei foi só escoramento da laje, da casa, entende? A lei serviu só para isso. Agora Jesus veio e tirou o escoramento, derrubou, porque a laje está pronta, a casa está pronta, ele é a casa, ele é a laje, entende? Ele suporta o peso, não vai desabar, entende? Mas para isso você tem que acreditar nele, não em Moisés. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, casa de Israel, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. 15. Irmãos, eu falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou a lhe acrescenta alguma coisa. Segurar aqui um pouquinho. Vou ler de novo. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Lá em Hebreus ele vai dar mais detalhes disso aqui. É por isso aqui e por outros textos que eu falo, que os 4 evangelhos são lei. Porque lá em Hebreus, quando o apóstolo Paulo vai falar de novo disso aqui, ele vai falar o seguinte, olha, presta atenção, gente. Se a lei tivesse sido perfeita, se o Arão tivesse prestado um serviço perfeito, não haveria necessidade de ter uma segunda aliança, não haveria necessidade de houver outro sumo sacerdote, que é Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, ou melhor, ele é o sumo sacerdote de nossas confissões, Cristo. Muito bem. Se ele veio para ser um novo e único sacerdote para sempre, significa que aquela lei não prestou, tem que jogar fora. Se aquela lei não prestou, eu não posso pegar uma parte dela e guardar o sábado. Ou então, vou falar uma coisa que agora que vai assustar alguns, ou então dar o dízimo, né? Que o dízimo também está fora disso aqui, ó. Dízimo é lei. Dízimo é lei. Então, se você está dando dízimo, você está na Arábia Saudita, você está na escravidão, você está na lei, você está na maldição. Você está no mesmo contexto dos adventistas, está na lei. Tá? Eu não tem como falar agora, eu vou ter que fazer um outro vídeo. Aliás, eu só vou, tem outras coisas na frente ainda. Eu só vou passar o estudo do dízimo, dependendo dos comentários aí. Se a galera pedir, né, falar, não, eu quero saber a verdade sobre o dízimo, eu quero saber, entender o que significa dízimo na palavra, sem o véu da lei, no caso, né? Sem o véu da lei. Ah, irmão Márcio, mas Mateus 23, Jesus mandou dar o dízimo, verdade. Mateus 23 mandou dar o dízimo. Só que lá é lei. Primeiro ponto, se lá é lei, e outra coisa que você tem que entender, em toda a lei, em toda a escritura, Deus nunca pediu dinheiro, verba, referindo-se a dízimo. Ele pediu o quê? Frutos, semente, né? No caso da colheita, na festa das primícias lá, né? Dízimo, ele quer da colheita, né? Dos frutos da terra. Ele não pediu dinheiro. Mas é um assunto que eu preciso destrinchar em outro, não tem como, tem outro estudo, não dá para misturar as coisas agora. Mas então eu, por exemplo, já faz 5 anos que eu não dou dízimo. 5 anos. Que eu já entendi isso há muito tempo. Entende? Então, voltando lá em Hebreus, se trocou o sacerdócio, a lei precisa ser mudada, né? Paulo está falando lá. E quando ele fala que a lei precisa ser mudada, é toda a prática da lei. Não adianta você guardar um e mas falar, não, mas os 10 mandamentos tem que mantimento, tem que guardar a casa de Deus, né? Existem outras formas para arrecadar dinheiro, né? Para manter a obra, sustentar a obra. Não estou falando sustentar missões, é outro caso, tá? Sustentar pastor, sustentar funcionário na igreja é uma coisa. Agora, eu falo, o dízimo que eu falo é para outras coisas aí, que eu não quero falar agora.
Teologia da prosperidade. Você sabe o que eu tô falando. Inclusive saiu trízimo agora, para quem não sabe, tá? Trízimo. Trízimo. Vai guardando isso aí. Saiu aí, estão falando já por aí. Vamos continuar a leitura aqui. Ora, 16, tá? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Foi feita a Abraão e a descendente, não foi feita a Moisés. Perceba isso. Não diz aos seus descendentes como falando de muitos, porém de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Verso 17. Eu digo isto, uma aliança anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, eu já falei isso antes, não pode abrogar, não pode ser mudada, não pode ter poder sobre aquela que foi falada para Abraão, ok? Que venha desfazer a promessa, entende? Foi feita por Abraão e a sua descendente, que é Cristo. Moisés ficou no meio do caminho, escoramento da laje, lembra? É só um ponto, ele serviu de apoio, só isso. Sabe quando você está passando na ponte? É uma passagem só assim, ó. Aí lá no meio da ponte tem uma pedra, sabe, do lado da ponte. E justamente quando você está passando em cima dessa ponte, você dá uma desequilibrada, opa, vou cair na água, mas tem aquela pedra, aí você põe o pé, opa, não cair, aí você volta para a ponte e continua caminhando. Isso é a lei, pronto. Isso é a lei, ok? Vamos lá. Eu li aqui o verso 16, 17, eu também li, ok? 18. Verdade, é 18 agora. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Esquece a promessa de Abraão, então. Mas foi feita a promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Eita, queria que você entendesse isso. 19. Qual, pois, a razão de ser da lei, gente? Para com isso. Foi adicionada por causa das transgressões, por causa do tropeço, por causa do pecado, por causa da dureza do coração, por causa de não entender o desenho. Deus desenhou, pintou, bordou, falou de tudo quanto é jeito, você não entendeu. Eles não entenderam e você não está entendendo também. Aleluia. Vamos lá, vou ler de novo 19. Por qual razão você quer ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse ao descendente a quem fez a promessa. Quem que foi o descendente? Cristo. O que ele fez? Aboliu na carne a lei do mandamento. Aleluia, né? Vamos lá. Eu me perdi na leitura, vou ler o 19 de novo. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse ao descendente a quem fez a promessa. Desculpa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. 20. Ora, o mediador não é de um, mas de Deus em um. 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Tá certo ó, o pensamento do Paulo. Uai, homem inteligente demais. 22. Mas a Escritura encerrou, finalizou, acabou com tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Oh, glória, né? 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Nós estávamos sobre a pinguela, sabe? Quando você está mancando, opa, parece a pedra, você pisa. Ainda estava com escoramento na laje ainda, naquela parede, lembra? Na casa lá que tem que fazer, que eu falei lá a historinha. Vamos lá, vamos seguindo. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de se revelar. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, serviu de apoio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, tendo vindo a fé, não permanecemos subordinados ao aio, à pedra, né, no caso, ao escoramento da laje. Pois, todos vocês sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. 28. Dessa arte já não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa que foi feita a Abraão. Capítulo 3 encerrou. Eu vou fechar o vídeo aqui, e aí então na quarta parte, se não tiver perdido agora, acho que é a quarta parte, eu vou falar aqui do capítulo 4. Beleza, gente?
Deus abençoe ricamente a tua vida. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Não esquece de curtir, de comentar. Se tiver dúvida, se eu falei alguma coisa que te deixou em dúvida, pode comentar aí que eu vou estar respondendo aí, ok? Deus abençoe sua vida e não esquece de orar por mim. Amém?